Nós vamos falar hoje sobre um tema que tem causado polêmica no meio das pessoas que são cristãos ou das pessoas que acreditam em Deus e tem Deus em uma visão limitada. Tem o universo em uma visão limitada. E os textos bíblicos que eu vou ler agora, vou fazer um comentário, e que na verdade nós temos que ter uma mente aberta para o novo para nós, mas que na verdade já existe desde a eternidade. E que muitas vezes a Bíblia não é muito clara em falar de uma forma entendível. É necessário que se faça uma pesquisa, leia o texto, o contexto e toda a história para que possamos entender o que a Bíblia fala. Analisando também por outro aspecto, que nem todas as coisas que estão na Bíblia é entendível pelo homem. E existem coisas que somente homens espirituais podem entender. Jesus pregava para as multidões, falava de assuntos que nem mesmo os seus discípulos entendiam, porque ele falava por parábola. E depois os discípulos questionavam Jesus, e Jesus falou: olha, para vocês eu vou falar, porque vocês não são escarnecedores. Agora, para esse pessoal que está aí, eu falo para cumprir com a ordem do meu Pai. Mas eles não entenderam nada que eu falei, porque na verdade não era para eles entenderem. Que se eles entendessem, eles iam escarnecer. Em outras palavras, iriam trazer para cima de si maior condenação. Então nós vamos ler alguns textos bíblicos e depois nós vamos fazer um comentário sobre os outros mundos, sobre os outros governos que existem, potestades do ar, autoridades espirituais. Nós vamos resumir em poucas palavras muitas coisas. Vejamos então, nós vamos começar com a leitura bíblica de Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que fala o seguinte: portanto, celebraram, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Nessa leitura que nós vemos aqui o seguinte: portanto, celebrem, ó céus. Nós vemos aqui que existe muitos céus, e os que neles habitam. Existe muitos céus habitados. Está falando a Bíblia. No livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 6, fala o seguinte: só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e os mais altos céus, e tudo que neles há. Então existem céus, outros céus, céus mais altos, e existe muitas coisas, e tudo que nele há. A terra e tudo que nele existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Então existem céus, exércitos nos céus, e esse exército dos céus adoram a Deus. João, no capítulo 8, versículo 23, fala o seguinte: mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus está falando aqui que não é deste mundo. Ele está falando que ele é extraterrestre. Ele está falando que é de outros mundos, não é deste mundo. E ele veio aqui para este mundo cuidar de um povo, e que o seu pai tinha um carinho muito especial por esse povo, que são o povo judeu. Com certeza, os judeus é de uma linhagem celestial diferente das outras linhagens, das pessoas que aqui estão,
Em um outro vídeo, nós vamos tratar sobre essa questão dessas linhagens aí. Só para dar um norte, nós vemos que a Área 51 dos Estados Unidos já catalogou 52 espécies de extraterrestre. E de entre essas 52 espécies de extraterrestre, tem 5 dessas espécies que visitam a Terra constantemente. E as que são benéficas, como por exemplo a angelical, é uma espécie de extraterrestre que está sempre aqui visitando, os anjos, uma espécie de anjos que são do bem. Eles estão aqui para nos proteger e eles não precisam de naves para estar aqui e estar no além. Eles estão aqui de uma forma invisível, mas dependendo do caso, eles corporam-se, ficam visíveis e depois ficam invisíveis. Eles não precisam de nave. São os angelicais, que eu acredito que é dessa espécie de seres extraterrestres que veio Jesus e que veio também os judeus. Em outro vídeo nós vamos tratar sobre isso. Vamos lá. Então nós vemos que em Ezequiel, no capítulo 1 em diante, também fala de seres viventes não terrenos. Muito bem. Para fundamentar, para não prolongar o vídeo, nós vamos neste momento falar um breve relato sobre isso e depois nós em sequência nós vamos lançar outros vídeos que vão falar sobre isso. Nós vamos falar especificamente então de Jesus como extraterrestre que veio, segundo a Bíblia, pelo Espírito Santo, engravidou Maria, e Jesus era então filho de Maria e tinha como pai adotivo Jesus. Jesus recebeu Maria quando estava grávida, e Jesus quis até deixar Maria e sair caladinho, porque o filho que estava no ventre dela não era dele, ele tinha certeza que não era, e como ele amava Maria, ele ia abandoná-la para que Maria não fosse apedrejada. Aí o anjo do Senhor falou: não largue Maria, fique com ela. E ele então aceitou ser o pai adotivo, o pai do coração de Jesus, e Deus teve isso como se fosse biológico, porque Maria da tribo de Levi, de lá não vem rei, governos da tribo de Levi, e José da tribo de Judá, que é da onde vem o rei, vem as autoridades, é a tribo que Deus escolheu para governar. Muito bem, e Jesus foi tido como o leão da tribo de Judá. Isso porque Deus considerou a filiação de Jesus a José como sendo filiação legítima. Passou a ser filho legítimo, embora não fosse filho biológico. Muito bem, então Jesus não é daqui. Ele disse: eu não sou daqui, meu lugar não é aqui, eu só vim aqui para cumprir uma missão de um extraterrestre maior, que nós chamamos de nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que a Bíblia fala que ele cuida das famílias da terra e das famílias dos céus. O apóstolo Paulo falou isso, eu já li aqui agora, não vou repetir, que tem famílias no céu, tem famílias na terra, e esse Deus cuida de tudo isso. Então a vinda de Jesus aqui foi para falar: olha, eu tenho um local especial para vocês, que não é aqui na terra, é lá junto do meu Pai, e para isso eu vou preparar um lugar excelente para vocês. E quando eu preparar, estiver tudo pronto, eu vou vir buscar vocês, para que aonde vocês estejais, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é uma promessa de Jesus de nos levar para junto dele, nos levar para um local celestial que ele está preparando. Porque existem muitos mundos, muitas autoridades, existem muitas galáxias, muitos tipos de governo. E ele está preparando um local especial para nós. Quando que ele vai vir? Ele disse que vai vir arrebatar a sua igreja. Então as pessoas que aceitarem Jesus na sua vida, Jesus como sendo seu Salvador, está garantido ele vir e arrebatar essa pessoa, vai ressuscitar essas pessoas e levar
para que possa pertencer a esse reino que nós muito aguardamos. Existem pessoas que não vão para lá, são pessoas que são preparadas para ficar aqui na terra. Existem pessoas que estão sendo preparadas para herdar essa terra. Eles não querem saber de céu, não querem saber de inferno, não querem saber de nada, eles querem saber da terra. Eles creem piamente que vão herdar a terra, então vai herdar essa terra aqui mesmo. Agora, as pessoas que têm Jesus como seu Salvador vão herdar uma terra que Jesus foi preparar para nós. Então é bom que nós entendamos isso, que existe muitas galáxias, muitos locais aonde existem famílias e aonde existe vida, embora diferenciada. Aqui nós temos os visitantes da Terra, essas pessoas que vêm em disco voador, está sempre tendo aí na Terra, está levando pessoas para o além e traz. Eu tive um cabo da Polícia do Estado de Goiás, que em 1974 ele foi abduzido, passou 4 dias abduzido, e quando ele voltou aqui para a Terra, quando deixaram ele aqui, ele estava com uma mente fraca, até por isso ele foi aposentado lá na Polícia do Estado de Goiás. Isso foi em 1974. E eu tive a oportunidade de conhecer esse cabo em 1977, onde eu conversei com ele e ele falou para mim, olha, eles me pegaram, me colocaram numa nave e citava a dimensão dessa nave, é uma nave mãe, e essa nave mãe tinha outras naves menores que cabiam entre 4 a 6 pessoas, e essa nave mãe, a qual ele foi abduzido, caberia em torno aí de umas 300 pessoas dentro. E ele ficou meio fraco da mente, com isso até ele foi aposentado aí na Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu conversei muito com ele a esse respeito, ele falou das experiências que teve lá, etc. Então ninguém pode falar que nós estamos em um mundo aqui totalmente isolado. Não, nós estamos em um mundo que não é um mundo isolado. Estamos aqui sendo experimentados e tem um mundo espiritual que rege sobre isso aí. Que rege sobre a mente dos governos, sobre a mente dos líderes religiosos, sobre a mente das pessoas que têm liderança. Todas as pessoas que têm uma liderança, ou eles são liderados por Deus, esse Deus que Jesus veio trazer o conhecimento dele para nós, o Criador de todas as coisas, ou liderado por outras autoridades espirituais que não são deuses, Criador do céu e da terra, mas porém têm poder para influenciar a mente humana. E às vezes as pessoas ficam tão bitolados que eles acham que não tem que saber de nada disso, isso não interessa, e fica sendo joguete, sei lá na mão de quem, ou do Deus dos exércitos, ou dessas autoridades que falou o apóstolo Paulo, que não são deuses, mas porém exercem poder sobre a mente humana. Ora, eu convido a todos, como disse o apóstolo Paulo, que nós temos que ter uma mente aberta para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que em outro vídeo eu vou classificar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e como as pessoas devem entrar nesse visual de entender essas vontades e fazer essas vontades de Deus. Esse mundo espiritual, ele é muito grande, como é grande também o mundo terreno, e um está interligado no outro. Por isso eu te digo agora que você, se aceitar Jesus como seu Salvador, Jesus como tendo autoridade sobre a sua vida, e pedir a Jesus que, através do seu Espírito, aumente o conhecimento espiritual, que você possa entender as coisas celestiais e possa entender também as coisas terrenas, para que no dia que você deixar esse corpo, você possa já estar garantido um lugar no além após a sua morte. Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração, uma breve oração para todos vocês que estão me ouvindo agora. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Cordeiro de Deus,
nessa correria de falar muita coisa em pouco tempo, para que não fique cansativo na mente do povo, eu te peço agora que o Senhor complemente na vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo agora, complemente o conhecimento deles, abre a mente para que eles possam entender esses governos que existem tanto na terra como no céu, e em qual linha de governo ele deva trilhar, para que ele possa assim ter uma noção pelo menos daquilo que é o mundo do além. Abençoa a todos nós, dê-nos compreensão e entendimento, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.